Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. Na terça-feira é hoje o jogo da seleção, não é? Deixa eu colocar aqui. Brasil versus Croácia. É hoje. Hoje mesmo. Às 21 horas, meus amigos. Se prepare que às 21 horas você vai ver. Vai dar até desgosto. Vamos ver se hoje vai, né? Eu tava vendo uma imagem do Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo assistindo o treino da seleção na segunda-feira, juntos assim. Cara, assim, a cara deles... O Ronaldo até ficava meio assim, ó, ele até tentava disfarçar, meio que dando um pré-riso assim, mas o Rivaldo tava meio que tipo assim, sabe assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aonde que inventaram esse jeito de jogar futebol que esses caras estão jogando? Ai, não é fácil não, viu, pessoal? Vamos ver, né? A gente espera ver uma boa exibição hoje. Eu acho que tem uns caras ali que merecem ter uma chance. E eu falo pra você uma coisa. Se a gente jogar com aquele meio-campo exposto de novo, igual foi contra a França, tá certo que, tecnicamente falando, a Croácia não tem a qualidade técnica da França. Mas é importante pra gente observar como que vai ser o padrão de jogo da seleção brasileira. Que ultimamente, sendo bem sincero, não tem tido um padrão. Eu vi o pessoal falando sobre os amistosos que a Argentina fez. Parece que a Argentina venceu os últimos 13 amistosos. E aí muita gente falando assim, mas também jogaram contra quem? Umas seleção aí nada a ver, Honduras, umas paradas assim, sabe? Mas assim, meus amigos, esse tipo de jogo, ele de fato é um jogo mais fácil. Né? Teve partida lá que a Argentina venceu de 5-0. Esse Parem tava com o elenco titular. Mas é bom para você pegar ritmo, pegar entrosamento. É uma coisa que falta muito pro Brasil. Muito mesmo. Falta muito entrosamento na seleção brasileira. E você jogar tantos amistosos assim, mais ou menos com a mesma escalação de sempre, né? Que você pega a França, você pega a Argentina, a própria Espanha, por mais que passou ali por uma reciclagem, mas essas equipes têm utilizado os mesmos jogadores ali, a mesma ideia de jogo, o mesmo padrão de jogo. Até a seleção de Portugal também, um exemplo disso. Então, assim, o Brasil ele não tem isso. Ele não tem esse padrão. E não adianta. Não vai ser agora também quem vai pegar. E é aí que a gente vê também uma das características técnicas do comandante da equipe. Porque o técnico da seleção, de seleção brasileira, que joga a Copa do Mundo, ele tem que ser aquele cara que vai se adaptando ao ritmo do torneio e ao progresso da competição. É mais ou menos a Argentina. A Argentina começou, cara, muito ruim na Copa passada, em 2022. Se eu não me engano, o primeiro jogo a Argentina perdeu para a Arábia Saudita e terminou sendo campeã. Mas por quê? Porque o Scaloni, que é o técnico da Argentina, ele soube trabalhar a equipe jogo após jogo. E a Argentina foi evoluindo dentro da própria competição. Então é um trabalho de curto prazo. É você pegar jogador que cada um joga numa parte do mundo diferente, cada um segue uma ideia técnica, uma dinâmica diferente e tentar casar tudo isso dentro ali de semanas. O técnico tem que ter essa habilidade. E aí fica aquele questionamento, né? O Carlo Ancelotti foi por muitos anos o técnico de clube do Real Madrid. E ele pegou um período do Real Madrid em que teve uma estabilidade de jogadores muito grande. Com jogadores ali que ficaram por anos no mesmo clube. Então ele tinha tudo rodando muito certinho. Em termos ali de dinâmica, entrosamento, estratégia, liderança. O amadurecimento que tinha aquela equipe do Real Madrid, ela era fora de série. Tanto que o Real Madrid agora vive as suas dificuldades, toma os seus tropeços por justamente ter que se adaptar às novas gerações
e às vezes não conseguir fazer isso tão bem, com a mesma solidez que fazia isso antes. Isso já começou no final da era Ancelotti, né? Ele já começou a sentir a dificuldade conforme foi terminando ali o prazo de alguns jogadores. Então a gente tem que ver como que vai ser o Ancelotti agora na Copa do Mundo. É aquilo, é um trabalho totalmente diferente do que ele fazia. Vamos ver qual que vai ser o perfil dele, tá bom? Mas vamos lá, vamos conversar sobre os assuntos aí? Então, Brasil e Croácia hoje às 21 horas, hein? Vamos ver aí se o Brasil se faz bonito hoje, né? E meus queridos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte. A Páscoa tá chegando, essa semana tá aí, e junto com ela vem a dupla cena de Páscoa que subiu, hein? De 35 milhões, ela foi para 40 milhões, a expectativa de prêmio mínimo de 40 milhões de reais. E você pode fazer a sua fezinha com os nossos amigos e parceiros da Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal, tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho, uma plataforma muito intuitiva, com diversas opções de acordo aí com o seu bolso, tá? Então tem para todos os gostos, é só você acessar lá. Só que tem o cupom também aqui do Opina Porco, claro, é só você clicar no link fixado que eu estou colocando na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui do lado, em algum lugar aqui. Vai abrir um chat e você pede pro pessoal, ó, quero o cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar o cupom para você e você também pode utilizar o cupom para ter a oportunidade de conhecer se você ainda não conhece a plataforma da Tribo, beleza? São grandes parceiros nossos, tamo junto, Tribo da Sorte. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera. Eu estava lá na rede social vizinha quando eu me deparei com um corte aqui de um vídeo meu. Era de uma página de um flamenguista, onde eu estava falando sobre o estádio, né, a construção do estádio do Flamengo, comparando algumas situações com a W Torre e a construção do Palmeiras. Lembra aquele bate-papo que a gente teve ali na semana passada falando sobre isso? E, cara, um cara comentou lá embaixo assim, esse daí falava super mal da W Torre, do contrato do Palmeiras com a W Torre. Pelo visto agora, mudou de ideia. Às vezes tem uma galera que cai meio de paraquedas aqui nos vídeos nossos, porque todo vídeo nosso acaba sendo uma extensão do outro. Principalmente esses, que a gente traz um conjunto maior de notícias a respeito do futebol brasileiro, comentários e tal. Porque, meus amigos, de fato, eu reclamei muito do contrato da W Torre com o Palmeiras. Só que esse contrato ele foi feito há mais de 10 anos atrás, por outra gestão. Inclusive eu falei isso em vídeo, que a culpa não era nem da Leila, não era de ninguém da gestão atual. Era das gestões anteriores que assinaram uma coisa basicamente sem ler, talvez pelo nível de desespero naquela época, em tentar angariar essa questão do estádio, tirar ali o fluxo de manutenção de estádio de cima, porque o Palmeiras tinha dívida naquela época. E aí eu critiquei sim, só que de lá pra cá mudanças aconteceram e eu citei em vídeo essas mudanças. Primeiro, a W Torre devia mais de 100 milhões de reais de repasses para o Palmeiras. Eles fizeram uma reunião com a Leila e chegaram a um acordo para não virar uma disputa judicial, como estava progredindo. A Leila ia entrar na justiça contra isso. Agora eles reorganizaram os repasses, o Palmeiras fez ali a divisão das parcelas e eles estão fazendo os repasses da forma correta para o Palmeiras. Outro ponto, nós tínhamos muitos jogos que eram importantes e não aconteciam no Allianz. Eles meio que queriam tomar a prioridade. Eles também reajustaram o calendário. O Palmeiras não tem mais a mesma carga de shows que tinha antigamente. Vocês podem observar que até o Morumbi, o estádio do Corinthians agora, estão recebendo eventos com mais frequência. Por quê? Porque o Palmeiras reduziu um pouco a carga de shows, né, a W Torre. Por causa de questão de calendário, para ter mais disponibilidade em algumas partidas pontuais e importantes. Então, muita coisa mudou daqueles vídeos mais críticos e ácidos que a gente fazia, né? Pô, nem parece que o estádio é do Palmeiras. Parece que os caras têm um contrato além da superfície. Então muita coisa mudou. Os repasses são feitos, a W Torre agora tem uma comunicação muito ativa com o Palmeiras. Eles estão vendo até de ampliar o número, né, a capacidade de torcedores do estádio do Palmeiras. Tudo sendo ali subsidiado pela W Torre.
Questão do gramado, da troca do gramado, nova tecnologia, também teve o apoio da W Torre com isso. A W Torre também colocou ali o dinheiro, foram 11 milhões investidos. Então, pessoal, é outro cenário agora. Existe um cenário de uma comunicação ativa, existe um cenário ali de que a W Torre também abriu mão de algumas coisas por entender que existe ali um pensamento estratégico quanto à prioridade também e uso dos recursos. Então é isso. Então não é que, do jeito que o cara fala, parece que assim, o vídeo de hoje eu desci a lenha no contrato. No de amanhã, nossa, o melhor contrato do mundo. Não, pô. Isso daí é cara que entra no vídeo, assiste uma vez, depois nunca mais assiste e aí sai falando borracha na rede social. Porque sempre quando eu mudo os posicionamentos aqui, eu mudo minha visão, eu venho aqui e explico o porquê tá acontecendo isso, o porquê aconteceu isso. Vamos lá, meus amigos, é o seguinte. Eu vou colocar aí para vocês um vídeo lá do Pedro Certezas, ele falando a respeito da convocação, né? Os caras lá estavam fazendo uma live e eles ficaram inconformados com a confirmação por parte do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, de que o Danilo já está na lista final para a Copa do Mundo. Os caras ficaram inconformados, até porque o Ancelotti falou sobre o carinho que ele tem pelo Danilo, falou sobre a personalidade, o caráter, né, o amadurecimento do jogador. Enfim, dá uma olhada aí na resenha que eles tiveram lá, e aí a gente já volta para comentar créditos lá às redes sociais do Pedro Certeza. Foi de lá que eu tirei. Muito cuidado, porque você pode estar andando na rua, o Ancelotti gostar de você e te levar pra Copa. O Danilo vai pra Copa porque ele é gente boa. Danilo é seguro de estar na lista final, porque eu gosto dele como caráter, como personalidade, como jogo. Ele colocou na conta do caráter. Leva o Drauzio Varela pro ataque, pô. Cara, o Mauro Sérgio Cortella no meio campo. O cara é maneiro, né? Pode falar, tem bastante gente maneira no Brasil, mano. A gente achando que o Danilo tinha conseguido a vaga na final da Libertadores, ele conseguiu quando ele foi no Roda Viva, pô. O Ancelotti gosta tanto do Danilo que pra não ter risco dele manchar, ele não coloca pra jogar. Não coloca pra jogar. É assim, entenderam ainda? Ele não vai pra jogar futebol. Ele vai pro meu amigo, pô. Uma função que o Danilo é bom, vai ser bom na Copa, que é o diferencial dele. Entrevista na beira do campo, caso venha uma eliminação. Pô, lógico, ele vai ser o primeiro a falar. Ele vai chegar lá. É porque nós não temos base educacional. Aí geral, caralho! Vocês estão se preocupando com o resultadozinho de jogo e as escolas do Brasil, caralho! Ele é pica, porra! O Danilo que é parça do Ney, né? O que o Ancelotti tá fazendo, além de tudo, é punir o Neymar. É tão cruel com o Neymar, tá levando o amigo do Neymar. Moleque, ele vai levar o Gil Cebola pra lateral esquerda! Acho que na cabeça do Ancelotti, ele tem mais vontade de convocar o Chris Guedes do que convocar o Neymar. Imagina, o dia da convocação, o Chris Guedes recebe antes do anúncio. Caralho, Ney. Moleque de goleiro, mano. Puta que pariu. Rafaela, meio atacante. Meu Deus. Vai, Davi Luca. Davi Luca. Ponta direita. Caralho, travamos essa. E aí, Neto, o que você acha sobre isso? Vai ter gente que vai falar que minha opinião tá baseada aqui, ó, por causa do livro do Ancelotti que eu tenho aqui. Eu tenho muito respeito pelo Carlo Ancelotti, tá? Tenho muita simpatia por ele. Quando foi anunciado como técnico, acreditei sim, acredito nele ainda. Não acredito muito na nossa geração. Eu acho que a gente tá... Lembra que eu já falei aqui pra vocês? Nós estamos no final de uma geração e início da outra. Então eu acredito em um Brasil mais amadurecido em 2030. E isso até casa um pouquinho com a forma como eu vou expor o que eu acho a respeito dessa convocação do Danilo. Meus amigos, o Danilo ele faz parte de uma geração de jogadores que já está chegando ali no final da sua carreira. E quando você olha o meio termo, você tem os jogadores muito jovens, como por exemplo o Vitor Reis, zagueiro extremamente jovem, veio aí das categorias de base do Palmeiras, né, inclusive. E depois você tem zagueiros que são mais experientes, Marquinhos, o próprio Danilo. Você não tem muito o meio termo. Tem ali o Léo Pereira, tem um zagueiro aqui, outro ali, que se destaca no Campeonato Brasileiro, tem um Murilo aí no Palmeiras e tal. Só que, cara, quando você olha a grosso modo assim, e lá ele, hein? Não, falando sério agora. Não tem muita opção de zagueiro, cara. Vocês já pararam pra prestar atenção nisso? Ah, Neto, o Éder Militão. O Éder Militão, ele vai. Ele vai.
é que ele estava lesionado, ele está se recuperando agora. E provavelmente ele vai ser convocado também. Eu não acho que a convocação do Danilo ela é tão absurda assim. Muito pelo contrário, eu acho que a convocação do Danilo se explica de diversas formas. É justamente por ele ser esse cara mais líder, esse cara mais maduro, um cara que equaciona muito bem a parte do vestiário. Aí você olha e fala assim pra mim, por que o Neymar não faz isso? Galera, o Neymar, eu já falei pra vocês, no contexto físico, Danilo e Neymar é totalmente diferente. O Danilo é um cara que, se você viu aí as férias, diversas e diversas vezes ele fazia publicações praticando atividade física, sempre mantendo ali o shape em dia. Então é bem diferente. O ritmo, a intensidade de jogo do Danilo, ela é muito diferente da do Neymar. E a gente tá falando também de jogadores, vamos lá, em posições totalmente antagônicas. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como a gente comparar essa parada também, tá? Vamos devagar. Então, eu acho que a convocação do Danilo não é um absurdo. Não é, de verdade, não acho. Acho um cara extremamente técnico, um cara que tem o know-how e a experiência europeia, e ele faz parte dessa geração que já está se despedindo da seleção brasileira. Só que a gente precisa maturar a seleção brasileira. Vou colocar o Vitor Reis lá para jogar, talvez uma fase de grupos, é até compreensível. Mas aí você encontra ali uma seleção de Portugal, uma seleção da Espanha pela frente, não dá para você colocar um jovem garoto que tá começando a fazer sua carreira. Tu pode queimar o cara, mano. Agora, logo no começo, assim, logo na largada, no ponto de partida. E aí em 2030, que você poderia contar com aquele moleque, ele já tá queimadíssimo. Queimadíssimo. Então eu entendo a convocação do Danilo. Entendo perfeitamente, não acho que é uma convocação absurda. O cara fez o gol da final da Libertadores. O cara entregou o primeiro tetra campeão brasileiro na maior competição do continente. Meus amigos, se a gente não valorizar isso, a gente vai valorizar quem? O cara ganha a Champions e tá, pô, legal, bacana, que bonito. Legal, bonito, bacana, né? Pô, Europa, agasalho, frio, todo mundo elegante, palmas, legal, bacana. Só que a gente tem que valorizar também aqui o nosso torneio continental. A gente tem que valorizar a Libertadores. Então, se um cara que faz gol na final da Libertadores, joga com intensidade, fecha todos os espaços, anula a equipe do Palmeiras, ainda faz o gol. A convocação dele para uma Copa do Mundo não se justificar, meus amigos, pô, não, que isso? Então a gente só vai ter uma seleção com jogadores que jogam fora do Brasil. Então esquece, mano. Não, a partir de hoje o pré-requisito para ser jogador da seleção brasileira é ser de time europeu. Eu acho extremamente compreensível. Falando sem clubismo nenhum. E também sem passar pano pro Ancelotti. Já falei pra vocês que a seleção tá difícil, que não tá jogando legal. Então não tô passando pano pro Ancelotti, porque é o Ancelotti. Mas eu tô falando aquilo que, mano, é real. Beleza? Essa é a minha opinião. É isso daí então, meus queridos. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia. Tamo junto, boa terça pra todo mundo. Valeu, falou, até mais.